caminho que conduz os homens aos paramos da luz. Quem faz todo bem sem ostentação tem sempre Jesus no coração. Somente o amor, fraternidade dará a paz à humanidade. E quando o amor vencer a guerra, o reino de Jesus se implantará na terra. Boa noite. Hoje a gente vai receber o nosso irmão Fabiano, né, que vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Então, vamos nos unir em pensamento para que possamos assimilar as lições do dia de hoje com bastante alegria, com bastante vibração amorosa pela nossa comunidade, pelos que sofrem nesses momentos difíceis do planeta, e que nós possamos, Senhor, todos os dias vencermos as nossas limitações, que sabemos serem muitas, e nos propormos a esse trabalho dioturno de melhoria interna, para assim sermos a cada dia mais filhos dignos de um Pai tão amoroso. Faz de nós, Senhor, instrumentos do nosso amor, hoje e sempre, que assim seja. Então, com vocês, nosso irmão Fabiano. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Então, eu pretendo comentar com vocês um pouco da parábola das 10 virgens. Mas antes eu quero falar um pouquinho, fazer uma introdução assim, sobre o que é parábola. Então, eu vou falar umas coisas que eu já havia falado na minha palestra em dezembro, quando eu falei sobre o rico e o Lázaro. Para quem assistiu, vou pedir um pouquinho de paciência que vou repetir algumas coisas. Então, o que vem a ser parábola? Como podemos defini-la? Como vocês a definiriam? Está todo mundo quietinho hoje, né? Então, ela é uma narração alegórica que encerra uma doutrina moral, uma história simbólica, comparativa, sobre a qual subjaz uma verdade importante e que conclui por um preceito moral ou regra de conduta a ser seguida num caso determinado. Jesus usava figuras das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, pelo método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. A parábola apresenta vantagens. Quais seriam as principais vantagens? O que vocês acham? Então, Jesus sabia que a maioria das pessoas o procurava apenas para ver fenômenos e receber curas, mas não se interessava pela mensagem espiritual. Então, ele falando por parábolas, as pessoas tinham de ouvir com atenção e pensar a respeito para captar o sentido da mensagem e fixá-la na memória. Quem tivesse condições para isso, aprendia e se enriquecia espiritualmente. Essa é uma vantagem. Uma outra é que é mais fácil de reter e transmitir, porque o enredo da história auxilia a associação de ideias, ajuda a fixar o ensino oral. Pode ver que muitos oradores, professores, quando contam histórias, eles ficam marcados. A gente lembra com mais facilidade, né? Não esquecemos nunca mais. Eu me lembro perfeitamente de histórias que meu pai contava na minha infância, me marcou muito, né? E não esqueci dessas histórias. Tem uma outra vantagem, em que a parábola permite dizer verdades que de outro modo não seriam escutadas nem toleradas, principalmente por pessoas de autoridade, e porque é simbólica, e o próprio ouvinte é que tira dela uma conclusão. Isso é uma grande vantagem. Então nós temos que tentar sempre entender o significado moral da parábola, né?
moral, espiritual, senão ela não passa de uma simples história com conteúdo banal. Jesus mesmo dizia: a letra mata, o espírito vivifica. Então, um amigo meu outro dia ele me falou que não existem símbolos nem no Velho Testamento, nem no Novo, na Bíblia. É um engano, sim, parece muito simples. Uma palestra que a Sandra deu outro dia sobre o festim de bodas, nós vemos nela vários símbolos, não? Como não? Há sim símbolos, não? Nós temos que entender o significado disso. Então, é uma parábola para sempre, ela não é datada por uma certa época. Até um título da Terezinha Oliveira que fala: parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. Não é datada. Como surgiram os nomes das parábolas? O que vocês acham? Hoje está todo mundo quietinho. Então, Jesus não dava nome assim às parábolas. Não falava assim: eu vou contar para vocês a parábola do semeador. Não era assim. Então o povo que acabou dando nome, depois os copiadores aproveitaram aqueles títulos que já tinham. Então às vezes tinham dois nomes, como aquela palestra minha em dezembro, que Lázaro e o rico ou o mal rico. Então o que estaria por trás de algumas parábolas? Que mensagem Jesus queria transmitir? Por exemplo, sobre o fim dos tempos e a necessidade de vigilância, que é o tema das 10 virgens que eu vou falar para vocês. Do grande julgamento. E, por exemplo, Jesus quer a recuperação dos pecadores. Nós vemos isso da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E quantas foram as parábolas de Jesus? Quantas vocês acham que foram? Então, quem pensou 63 acertou. Então, as parábolas já eram um costume assim, do povo oriental. Nós vemos parábolas no Velho Testamento, né? Já havia esse costume. Então, depois dessa breve introdução, eu vou ler para vocês a parábola das 10 virgens, depois nós vamos comentar trecho por trecho. Então, ela começa assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Tem outras traduções que falam loucas, nécias e ignorantes. Então as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vamos fazer uma interpretação. Que ela começa com o reino dos céus, né? Então o reino dos céus será semelhante a... O que é esse reino dos céus? É a vida espiritual que se passa no plano do espírito, a situação no lado de lá da vida, né? Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então, o termo virgem não se refere a corpo, simboliza a alma de quem procura se resguardar espiritualmente das corrupções do mundo. Mesmo entre os que se dizem cristãos, nem todos se resguardam dos vícios e desvios morais. As 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Com essa frase, sim, dá para entender que ele iria se casar com 10, parece uma poligamia, né?
E não é isso que acontece. Então é por isso que é importante conhecer assim, os costumes do povo assim, judeu daquela época. Assim. Senão fica muito confuso. Assim, que seriam essas 10 virgens, o esposo. E já sabemos que não havia já poligamia já nessa época, já tinha terminado isso. Então Teresinha de Oliveira frisava bastante isso para conhecer os costumes, a história do povo judeu. E o Haroldo Dutra Dias tem feito isso atualmente, suas palestras e livros. Então, é o seguinte, essas 10 virgens significa o seguinte, que numa festa de bodas se explica pelo costume judaico de formarem as amigas da noiva um cortejo, recebendo o noivo à entrada da casa para conduzi-lo até a noiva no interior da casa. Né? Então ficavam aquelas 10 virgens para conduzir, são as 10 amigas. Né? Então as lâmpadas, as tochas, os fachos luminosos eram necessárias para iluminar o caminho, pois as núpcias se realizavam à noite. Vou abrir um parênteses para vocês. Tá? A imagem de um casamento é várias vezes empregada comparativamente no Novo Testamento. Por exemplo, no festim de bodas, Epístola de Paulo aos Efésios, nós vemos isso. Também no João, no Apocalipse. Né? Então, é a união simbólica do pensamento divino com a humanidade, sendo Jesus o noivo ou o esposo, que traz a ideia divina para a igreja, para o agrupamento dos que creem. Esse símbolo aparece bastante nos evangelhos. Então, continuando. Então, cinco delas, as virgens, eram prudentes e 5 nécias. Né? Então, mesmo entre as criaturas de costumes melhores, pela fé cristã, pelo conhecimento espiritual da vida, existem diferenças de comportamento e atitudes. Algumas são virgens prudentes, precavidos, os indivíduos precavidos, prevenidos, cautelosos, e outros são virgens nécias, no sentido que não sabem, ignorantes. Outros tradutores colocaram como loucas, sem juízo. Então, como podemos perceber a diferença entre as prudentes e as nécias? Pela atitude. Né? As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Para sustentar a chama das lâmpadas durante a espera pelo noivo, mandaria a prudência que se pensasse em manter uma reserva de combustível. Né? As virgens que não agiram assim revelaram por isso mesmo a sua ignorância ou insensatez. O que simbolizam essas lâmpadas? Né? Pensemos no seguinte, assim, o que ilumina e aquece a alma, que não nos deixa em trevas, né? Perdidos, sem rumo no caminho da vida, que nos reconforta e anima o coração. É a fé, a convicção que temos sobre as coisas espirituais. Então a lâmpada se alimenta do azeite. Então, a chama da fé precisa também de combustível. Qual será o seu azeite? Azeite entre aspas. Em que a fé se fundamenta, como ela se mantém. Né? Então ela tem seu alimento no conhecimento sobre as coisas do Espírito. Então, sobre a fé, nós podemos falar que tem 3 tipos de fé. A fé em nós mesmos, em Deus e nos bons espíritos, na ajuda dos bons espíritos. Né? Então, nós precisamos sempre nos interessar pelas coisas espirituais, cultivando o estudo, a meditação, para termos uma fé firme e raciocinada, para enfrentarmos a razão face a face, como nos fala Kardec. Então, continuando assim, e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Quer dizer, pestanejaram, pestanejar, cabecear, assim, estavam com muito sono. Né? Então a instalação do reino espiritual aqui na Terra não é imediata nem fácil. As virgens toscanejaram, então pestanejaram, cabecearam e dormiram. Isto é, foram das pequenas invigilâncias, que é o toscanejar, até a total acomodação com o comportamento mundano, que é o dormir. Então todas falharam. Isso quer dizer que todos somos invigilantes.
Então nós baixamos o padrão de nossa conduta, começamos a querer agir no dia a dia como aqueles que nada conhecem da vida espiritual. Isso que é o toscanejar. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite é uma hora simbólica, que apesar das trevas, é o fim da noite. É um novo dia que está começando. Então haverá uma época em que, embora trevosa, já será o advento da nova era. Então é a época que estamos vivendo, justamente essa época. Um clamor se ouvirá. Isso quer dizer, o advento será bem proclamado. É importante prestarmos atenção nos clamores das pessoas, das sociedades e até mesmo nos clamores da natureza que a ecologia nos aponta. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Isso quer dizer, o despertamento espiritual se faz. Então, por causa do aviso, do clamor, as pessoas estão acordando da descrença e da indiferença e começam a procurar, pela fé, a buscar maior vivência espiritual. Isso está acontecendo. Muita gente está despertando, o tempo de despertar que nós estamos vivendo. Então, o momento requer mais azeite, entre aspas. Maior e melhor conhecimento espiritual, senão as lâmpadas da fé se apagam. Então, ideias ingênuas ou dogmáticas não conseguem subsistir na época atual. Então, a fé raciocinada vai prevalecer. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Entre os acontecimentos terríveis e dolorosos da atualidade, os que não construíram suficiente embasamento para a sua fé desarvoram-se e se sentem quase a sucumbir. Então, olhando ao lado, constato que outros continuam crentes e animados, quase serenos em meio ao tumulto e até capazes de socorrer e amparar os mais fracos e sofredores. Aí a pessoa acaba indagando assim: de onde a pessoa tira essa paz, essa força? E como as virgens loucas pedem, dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Então elas demonstram sábia cautela. A fé, o conhecimento espiritual, não pode ser doado de um ser para o outro. Isso que é importante. Cada um tem de adquiri-lo por si mesmo, é uma conquista pessoal. Foi o que as prudentes orientaram as loucas. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Ele só nos é vendido, entre aspas, nas lutas evolutivas, ao preço do esforço próprio, do empenho pessoal, em permutas da mais sincera e pura fraternidade. Então, neste alvorecer da nova era, quando um mundo melhor está surgindo, quem precisar de azeite do conhecimento espiritual para enfrentar a realidade atual, terá de voltar ao estudo das coisas espirituais que o proporciona, o aprimoramento da moral e ao exercício da fraternidade, que o consolida. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então a evolução humana se faz em ciclos, tanto individuais como coletivos. Quem progride dentro da média prevista entra enquanto a porta está aberta, ou seja, no tempo apropriado, e atinge estados melhores, penetra em planos superiores. Então isso que quer dizer esse trecho, né? E quando a porta se fecha, é por imperiosa justiça. Então será preciso esperar um novo ciclo evolutivo, o qual voltará a ensejar uma nova oportunidade de entrada no estágio superior. Então essa parábola é uma referência ao fim de um ciclo, o início de uma nova era. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, aquelas imprudentes, as nécias, né? E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. São palavras duras, né? Se não te conheço, não te... Então não adianta clamar, chorar, revoltar-se, querendo entrar num plano espiritual mais elevado, para o qual ainda não se está preparado, não se tem o necessário merecimento, onde o padrão de conhecimento e de conduta são superiores aos que temos e alimentamos. Então, se não vos conheço, significa justamente isso. Não há sintonia entre nós, não somos do mesmo procedimento, do mesmo pensar e agir.
Jesus conclui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse Filho do Homem é Jesus, né? Jesus vai voltar à Terra? O que vocês acham? Sim, mas não corporeamente. Isso não é mais necessário. Eu particularmente acredito, se for preciso, sim, se for imprescindível, talvez ele volte. Mas, então o seu ensino já foi ministrado, o seu exemplo de amor e fé já foi dado neste mundo. Então seria um retorno espiritual. Ele estará presente em cada pessoa que houver assimilado a sua mensagem, a doutrina que ele nos trouxe. Então, na verdade, ele não precisaria voltar assim, né, fisicamente. Então essa doutrina, pouco a pouco, se instalará no pensamento e no coração de todos os habitantes do planeta. É assim que ele já vive em muitos aqui na Terra, que poderiam dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, meus amigos, os comentários sobre a parábola são esses. Eu vou ler para vocês a minha conclusão pessoal. Então, a parábola é uma menção à nova era. A grande questão: quando o progresso intelecto-moral da humanidade ensejará a instalação dessa nova era em nosso planeta? Realmente ninguém sabe. Em uma passagem de Mateus, nós vemos essas palavras, né? A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Por que não sabemos? Porque esse progresso dependerá do livre-arbítrio humano, de nós mesmos, de cada um e de todos. Mas que esse dia chegará é certo, porque o progresso, a lei divina, natural e imutável, mais cedo ou mais tarde se cumprirá. Estou me lembrando de um livro do Hermínio Miranda que chama As Duas Faces. Há um capítulo que ele faz referência à terapia progressiva, que foi feito por uma famosa psiquiatra americana. O capítulo tem um nome interessante: Lembranças do Futuro. Geralmente a pessoa é terapia de vidas passadas, né? Volta ao passado. Mas algumas eles vão para o futuro. Até o Brian Weiss tem um livro sobre isso, terapia progressiva. Eu procurei ontem na internet o nome do livro, não consegui encontrar. Eu tenho o livro, mas deixei lá em Ribeirão Preto. Mas eu vou pesquisar o nome certinho. Então a pessoa vai para o futuro. Aí uma pessoa foi e viu que o mundo de regeneração vai acontecer, mas daqui a uns 500 anos. Vai demorar um pouquinho. Então, um consolo para nós é que essa pessoa que foi, ela não viu assim a Terceira Guerra Mundial, não aconteceu, não. Aconteceu muitas desgraças, muitas guerras, pelo menos a Terceira Guerra, não. Então, a gente precisa manter a pureza dos sentimentos e dos costumes. Precisa ser cauteloso, prudente, precisamos vigiar e orar, como as virgens prudentes da parábola. No Espiritismo, há muito conhecimento sobre a vida imortal. A gente precisa abastecer desse azeite, entre aspas, divino, para que a nossa fé não se apague e sua luz possa brilhar sempre firme. Ainda que outros estejam a ponto de desistir, nós precisamos continuar fiéis no amor de Deus e ao próximo. Precisamos acolher o pensamento divino, ter Jesus na mente e no coração. Precisamos colaborar para que ele entre na casa da humanidade e aconteça a sublime união de todos com o Cristo. Os tempos são chegados, tempo de um novo e superior ciclo de vida. Nós precisamos inaugurar na Terra a verdadeira era cristã. Mas como fazer isso? Com atos de virtude e fraternidade. Precisamos fazer surgir um mundo inteiramente novo, em que reine a paz, fulgure a luz e brilhe o amor. O que nós temos visto nesses tempos assim, de pandemia? Bastante egoísmo, irresponsabilidade, imprudência. Infelizmente o povo brasileiro, é duro dizer isso, mas está optando por um suicídio coletivo. É o que nós temos visto. A pessoa não pensa nos outros, né? Não pensa que temos responsabilidade na vida, não estamos aqui para brincar, temos objetivos, que nós precisamos ser prudentes e responsáveis. Então cabe a nós orientar,
com bastante jeitinho, conversar com as pessoas, mostrar do perigo. E não podemos perder essa oportunidade de ajudar os outros. Com bastante tato, conversar, explicar a situação, que nós precisamos ser prudentes, responsáveis. Então, a figura da Nova Jerusalém, por exemplo, no Apocalipse de João, anuncia essa nova era, realmente cristã, quando a humanidade espiritualmente mais evoluída já terá assimilado o pensamento, o sentimento e a ação do Cristo. Quem poderá participar dessa nova era? Quem se resguardar dos desvios morais, e esse sim participará da instalação dessa nova era. Vejam bem, nesta parábola, as virgens prudentes e as loucas, as nécias, representam a incorruptibilidade. Representam todos aqueles que se conservam isentos da corrupção do mundo. Mas isso não é o bastante para nos aproximarmos do Cristo. Sem uma luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça a luz, ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual para tomar parte nas bodas. Então, a ignorância é um entrave que paralisa o espírito, arrojando na mais densa escuridão. Então, não é bastante a virgindade espiritual, é preciso que a mesma esteja ligada ao conhecimento, todo conhecimento que nos foi dado por Jesus. Aquele que eu falei sobre o azeite, o facho e o azeite. Então, como se afirma a prudência? O que vocês acham? Então, é pela temperança, sensatez, discrição, sabedoria e serenidade. Já o ignorante, o nécio, não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa os atos que pratica. O que estaria subjacente por trás dessa parábola? Que mensagem ela quer transmitir mesmo? O que vocês acham? Os que aspiram ao reino dos céus precisam se instruir, usar a inteligência e a razão para a obtenção do conhecimento supremo. Não nos esqueçamos daquelas sábias palavras: amai-vos é o primeiro mandamento e instruí-vos é o segundo. Então, o que simbolizam as virgens prudentes? O que vocês acham? Então, simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam e, procurando compreender a vida, trabalham pelo seu próprio aperfeiçoamento. Elas guardam os ensinamentos evangélicos em seus corações, levam quantidade suficiente de combustível, do amor, o azeite, o que lhes dará a possibilidade de se integrarem na comunidade dos espíritos bons. Buscam vencer as provações que são indispensáveis. E as nécias, imprudentes, as loucas? As nécias são o símbolo daqueles que não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais, dizendo que enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Elas falam mais ou menos assim: vamos deixar para pensar nisso depois, deixa para outra vida. Né? Então elas se revestem de uma fé fictícia. E as nécias se chafurdam, acabam se chafurdando nos interesses mesquinhos da vida material, encasteladas no egoísmo. Então a parábola quer mostrar que é preciso vigiar. Essa é a mensagem principal. A vigilância, procurar a verdade onde quer que ela se encontre, adquirir luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitem ingressar na sua morada. A ignorância, a necessidade, nada sabe, nada compreende, nada conhece, nada pensa. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Então, o que representa essa chegada do noivo que fala a parábola? O que vocês acham? Então, é a era de paz, alegria, felicidade que a Terra desfrutará num futuro próximo, no mundo de regeneração, daqui a uns 500 anos. Onde, após sofrer grandes transformações, será devidamente expurgada para tornar-se a morada de espíritos de boa vontade, que aqui implantarão uma nova civilização verdadeiramente cristã, baseada no amor e na fraternidade universal. Pense numa coisa, analisemos isso. Por que as virgens prudentes elas se recusam a dar o óleo para as nécias?
justamente porque as virtudes são intransferíveis, devendo cada qual cultivá-las com seus recursos pessoais. É uma conquista pessoal. Então nós precisamos trabalhar para nosso aperfeiçoamento, para que mereçamos participar dessa nova fase evolutiva do orbe terráqueo. Não pensemos que profissionais da religião eles possam suprir as nossas deficiências espirituais sem qualquer esforço de nossa parte. Não, tem que ser sempre uma conquista pessoal mesmo. Então o ciclo se fechará e poderemos ser relegados a planos inferiores, poderemos ser conduzidos a mundos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão aparece várias vezes, choro e ranger de dentes. Né? Então, significa o seguinte, que aqueles que não acompanharem o progresso serão alijados para planetas inferiores, que foi o que aconteceu em Capela. Né? Aqueles que não acompanharam foram trazidos aqui para a Terra, acompanharam a evolução do planeta. Essa parábola ela é muito importante porque ela nos concita a prática de boas obras e dignas. Muita gente se perde nos labirintos do orgulho, ódio, avareza e egoísmo. Muita gente segue o caminho do crime e dos vícios, outros não edificam qualquer coisa de útil no aprendizado comum. Não praticam o mal, mas também não fazem qualquer bem, o que já é um mal. Então vejo que as virgens imprudentes, elas não quiseram ter o trabalho de levar o azeite suficiente. Então podemos interpretar assim, é cômodo não ter o trabalho de levar o peso de tanta responsabilidade. Para os imprudentes, a vida humana é bem melhor sem as amarras do dever e sem a necessidade de observância do respeito aos direitos alheios. Então nós precisamos sempre fazer reserva de boas obras com virtudes edificantes e não enveredar por caminhos obscuros que nos conduzem à falência e às penosas lutas expiatórias. Veja uma informação importante dessa parábola. Jesus é o esposo da humanidade. É de encontro a Ele que temos de caminhar, iluminando o nosso roteiro com as nossas próprias aquisições espirituais. Jesus é nosso modelo e guia. Eu vou ler para vocês um trecho do livro Fonte Viva do Emmanuel, que eu achei bem interessante e fala da importância da vigilância, que é o tema central dessa parábola. A mensagem tem o seguinte título: Vigiemos e oremos. O trechinho é o seguinte: caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Vejam bem isso, vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Eu vou repetir esse último trechinho. Mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então tem um outro trechinho, um outro livro do Emmanuel, que tem tudo a ver com essa parábola. É do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, ele fala o seguinte: o mestre não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Então, olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente. Dando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látigo da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Então, para essa palestra, eu consultei os seguintes livros: Transição Planetária, que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse eu li só alguns trechos.
Um outro que eu consultei é A Grande Transição da Terra, o Sentido de Urgência, do Denis Moreira. Esse eu li inteirinho, gostei muito. Em alguns capítulos o autor fala sobre os refugiados, um tema que está sendo bem falado ultimamente. Então ele fala sobre a necessidade de sermos fraternos, solidários com eles. Também sobre as crianças prodígios, bem espiritualizadas, que têm reencarnado no planeta. Então ele fala bem da nossa época atual. Então eu recomendo a vocês A Grande Transição da Terra, do Denis Moreira. Então, consultei 2 da Terezinha Oliveira, que é As Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre, e Estudos Espíritas do Evangelho. Também outros que falam de parábolas, que é o Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carvalho Schutel, e as Parábolas Maravilhosas de Jesus, de Paulo Alves Godoy. Do Emmanuel foram Fonte Viva, O Caminho, Verdade e Vida. O livro que eu indico para vocês é As Duas Faces, de Hermínio Correia Miranda, que é uma coletânea de artigos. Então não deixe de ler, principalmente um capítulo que chama Lembranças do Futuro, que fala sobre a terapia progressiva. Então, meus amigos, não deixem de ler esses livros, indicando também as parábolas de Jesus, meditem profundamente em torno delas. Boa noite a todos, eu agradeço a presença virtual de todos. Então, na próxima palestra, minha esposa Sandra e eu, nós vamos dar uma palestra juntos. Nós vamos falar sobre a irmã Veneranda. Nós vamos começar a fazer pesquisas sobre ela. Então, boa noite e até a próxima oportunidade.